Olá, eu sou o professor Evandro Ramos do seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos hoje desenvolvendo a disciplina Análise Ergonômica do Trabalho. É uma disciplina bastante importante. Nós tratamos, além da NR17 nessa disciplina, alguns quesitos importantes também sobre as questões de análise ergonômica do trabalho, ok? Vamos pontuar também algumas divergências e algumas situações importantes desta área. Lembrando que, sim, você pode atuar nessa área, porém, é necessário que você se aprimore, além do curso técnico de segurança, para executar algumas dessas atividades. Bom, vamos lá. Nessa aula nós vamos trabalhar o item 1 do seu material didático e vamos abordar sobre ergonomia, tempo e métodos de maneira em geral, ok? Bom, de maneira em geral, é importante que a gente entenda que o processo de análise ergonômica, o processo de ergonomia de maneira em geral na nossa área de saúde e segurança do trabalho, ela é importante porque ela gera vários tipos de informações para a gestão, para o trabalho, para o levantamento também de riscos. E o risco ergonômico, ele envolve-se também em relação a algumas avaliações e também alguns critérios importantes de monitoramento. Então, entendendo o ambiente de trabalho em si, historicamente a ergonomia vem sendo implantada em vários tipos de processos produtivos para justamente facilitar e também aprimorar os processos de trabalho. Lembrando que a ergonomia ela vai estar sempre alicerçada na atividade em si, na tarefa em si que o trabalhador esteja desenvolvendo, independente do cargo, função ou atribuição que ele venha a desenvolver, ok? Nesse sentido, então, falando dos tempos, o estudo dos tempos, literalmente, e métodos, ele pode ser definido literalmente como um estudo de sistema, tá? Que possui pontos identificáveis de entrada, transformação e saída. Então entenda uma lógica métrica ou metodologia, como você queira entender. Todo processo tem uma entrada, ou seja, um início, um primeiro passo, depois eu tenho uma transformação, ou seja, uma sequência nesse início, uma sequência nesse primeiro passo, e posteriormente eu tenho uma saída de informação, de dado ou de processo, ou, por exemplo, uma peça sendo fabricada. Entendendo esse processo, eu vou ter então vários tipos de tarefas nesses processos de entrada, vários tipos de tarefas nos processos de transformação e vários tipos de tarefa, dependendo da situação, no processo de saída. Entendendo então essa métrica, nós sempre vamos observar as tarefas, ok, na área de saúde e segurança do trabalho, pensando em entrada, transformações, saída, ou seja, início, meio e fim. Para o levantamento de riscos em específico, nós vamos sempre monitorar essas três grandes fases. E dentro de cada uma dessas fases é importante que a gente entenda os processos, como que se dá literalmente o passo a passo da realização daquela tarefa. E aí a gente, nesse sentido, aprofunda os quesitos de levantamento de risco. Nesse sentido, então, estabelece-se padrões com essa avaliação inicial de entrada, transformação e saída, que facilitam as tomadas de decisão de maneira em geral, até mesmo para estabelecimento de prioridades. Pode-se, então, favorecer o incremento da produtividade e também prover-se de informações e tempos com o objetivo de analisar e decidir sobre qual o melhor método a se tomar. Uma vez que entendamos, que você entenda, estude qual é a tarefa que esse trabalhador está executando, então ele começa aquela tarefa em si, faz um passo seguinte, faz outro passo seguinte e finaliza aquela tarefa, do início até o fim de uma determinada tarefa, a gente sempre vai nomear isso como um ciclo. E nesse sentido, às vezes, dependendo da tarefa que o trabalhador execute, ele vai executar vários ciclos durante a jornada de trabalho ou durante o turno de trabalho, por exemplo. Um exemplo bem simples. Vamos imaginar que aqui tem uma esteira e está chegando aqui sacos de açúcar, tá? Aquele açúcar cristal, por exemplo, numa indústria ali de produção de açúcar. À medida que chega esse saco nessa esteira, o trabalho desse trabalhador será tirar esse saco daqui da esteira e empilhar, colocar aqui talvez num reservatório maior, num carrinho de transporte, ou talvez num pallet. Então ele vai pegar e vai colocar, pegar e vai colocar. Qual é a tarefa que ele está executando? Colocar o saco de açúcar literalmente naquele monte, tá? Ou empilhar o saco de açúcar de 5 quilos, por exemplo, ok? E aí entenda que iniciou a tarefa, então ele fez esse movimento, pegou,
fez o movimento de rotação, fez o movimento e largou. Fez um ciclo. E aí, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Entendendo esse processo, a gente vai ter uma ideia de vários tipos de informação, inclusive nessa métrica que a gente tem aqui. Nós vamos ter uma métrica de quantidade de ciclos, nós vamos ter uma métrica de também quantas vezes ele faz literalmente esse ciclo e qual é o tempo que ele está executando, tá? Então, quantidade de ciclos e o tempo de cada ciclo. E aí, se esse trabalhador está executando essas atividades, várias outras métricas vão ter que ser cruzadas. Por exemplo, qual é a carga que ele está fazendo essa movimentação? Qual é o nível de sobrecarga que está tendo? Qual é a fadiga muscular, por exemplo, que ele vai ter? Então, na prática, nos quesitos de ergonomia e na análise ergonômica do trabalho, com o uso de várias outras ferramentas, vão se estabelecer as recomendações ergonômicas para esse tipo de situação. Talvez tenha que se alterar ou ajustar a estrutura, talvez tenham que se alterar a dinâmica de trabalho com o tempo de execução dessa tarefa, com mais pausas, por exemplo, com substituição dos trabalhadores enquanto um está trabalhando, o outro está em pausas ou micropausas, ou talvez até reduzir a jornada de trabalho desse trabalhador. Então, várias questões depois vão virar ações de acordo com a métrica que a gente tenha levantado. Então, o tempo, literalmente, é conceituado como sendo um fator inelástico e de baixa oferta, por quê? Dessa forma, para atingir soluções diversas e alcançar uma maior produtividade, tem que se levantar essas métricas. Então, se eu quiser produzir mais, é importante que eu entenda que muitas das vezes eu tenho que reduzir o tempo da tarefa. Se eu quiser montar mais pallets com vários sacos de açúcar, eu tenho que reduzir o tempo da tarefa que ele está executando aqui, ou seja, ele vai ter que fazer mais rápido. Mas existe uma sobrecarga de trabalho, existe uma fadiga muscular e tudo isso tem que se levar em consideração nessas métricas, ok? Então, nesse sentido, sempre vai fazer necessário retornar aos princípios de norteadores da ergonomia e Taylor fez esses levantamentos importantes. Em meados do fim do século XIX, o engenheiro norte-americano Frederick Taylor, bastante conhecido na nossa área, ele foi o primeiro a considerar a necessidade de estudar o método de trabalho, pensando literalmente nessas questões de entrada, transformação e saída, ok? E os princípios abordados por Taylor são utilizados até hoje por muitas métricas, e eles são principalmente com o objetivo de definir e medir, conhecer então a tarefa e medir o tempo de execução, a quantidade de ciclos. Após Taylor ter iniciado esses estudos de padronização dos métodos e de trabalhos e análise de tempo destinado à sua execução nesses processos, foi o casal Frank e Lilian Gilbreth, no início do século XX, com o uso de algumas técnicas fotográficas, aí, de maneira fotográfica, identificando cada um desses passos, conseguiu identificar que de todas as etapas do processo destacadas de forma metodológica por Taylor, ainda havia uma grande quantidade de execuções manuais sendo realizadas pelos operadores. Então, mesmo Taylor tendo levantado essa informação de alguns passos importantes, eram feitos muitos outros movimentos dentro dessas etapas de entrada, transformação e saída. E nesse sentido, o aprofundamento na ergonomia foi sendo aprimorado. Então classificam-se em 18 elementos denominados tablings. E nesse sentido, são alcançar, por exemplo, então ele vai ter que fazer uma manobra para alcançar, pegar, mover, colocar em posição, uma posição adequada para poder empilhar, por exemplo, juntar, então às vezes ele vai ter que juntar e reposicionar, ou posicionar, desmontar e separar em algumas das situações, usar, soltar, por exemplo, procurar, encontrar, então às vezes ele vai ter que procurar o que passou aqui da esteira, encontrou, é uma outra tarefa, escolher, estão vindo duas na esteira, ela vai ter que escolher ou obviamente pegar o que mais está mais próximo dele, mas é um tipo de tarefa também importante. Pré-colocar em posição, né, preparar, pensar, então tem essa questão do raciocínio também, examinar, atraso inevitável, atraso evitável, né? Às vezes ele está já aqui pronto, mas a esteira atrasou, por exemplo, ok? Então, inevitável. Ou evitável. Ele sim pôde atrasar porque literalmente deixou passar um para o próximo operador pegar e ele pegar o próximo. Então, atraso previsível, por exemplo. E nesse sentido também, o tempo de descanso e a atuação de segurar, que ele vai ter que pegar e também segurar para depois soltar. Então, esses 18 tempos, eles também estão relacionados com esse processo de ergonomia.
Frank e Lillian, então, eles constataram que o tempo estipulado para a execução dessas tarefas, dessas atividades, poderia ser diminuído à medida que se avaliasse cada uma dessas atividades. E aí, dessa forma, resultaria em melhores condições ergonômicas. Então, o estudo literalmente em detalhes de cada uma dessas fases facilitaria entender o que poderia ser aprimorado resolutivamente e também diminuindo o processo de tempo de trabalho, aumentando a produtividade, ok? A Associação Brasileira de Ergonomia estabelece que a ergonomia objetiva modificar, os sistemas de trabalho para adequar a atividade neles existentes às características principalmente do ser humano. E nesse sentido, habilidades também, limitações das pessoas. Uma pessoa que tem uma altura adequada, a esteira vai ter que ter uma altura para ela. Uma pessoa que tem uma estatura menor, a esteira vai ter que estar numa estatura também menor para facilitar a pega, também a movimentação, a solta. E nesse sentido, cada tarefa tem que entender que o estudo da ergonomia, ele vai atuar em forma de transformar o ambiente, a estrutura, a tarefa para as características específicas da pessoa, do trabalhador. Dessa forma, proporciona melhores condições ergonômicas e de segurança a todos os operadores, ok? Vimos então nessa aula o item 1 do seu material sobre ergonomia, tempos e métodos. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar e dar exemplos de algumas ferramentas utilizadas. E lembre-se que na nossa área de saúde e segurança do trabalho, você como técnico em segurança do trabalho poderá sim elaborar alguns laudos importantes relacionados à ergonomia. E lembre daquela diferenciação. Uma questão é fazer um checklist da NR17 de ergonomia. E outra coisa é fazer uma análise ergonômica do trabalho, que alguns chamam de laudo, que não é um laudo na prática, ok? É uma análise ergonômica do trabalho. A Associação Brasileira de Ergonomia, ela preza que esses trabalhadores que executem essa análise tenham, sim, uma formação adequada, um curso literalmente aprofundado para fazer esse tipo de atividade específica, ok? Porém, no Brasil, nós não temos uma legislação que ateste uma segurança jurídica para que qualquer outra pessoa, inclusive o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, por exemplo, o enfermeiro do trabalho, não possa fazer uma análise ergonômica, ok? Porém, por questões de mercado, geralmente, nós da área, como enfermeiro e você como técnico de segurança do trabalho, nós vamos dar prioridade ou até mesmo solicitar que uma pessoa que tenha uma capacitação mais aprofundada faça essa análise ergonômica do trabalho para justamente dessa forma aprimorar a nossa atividade em campo e também administrativa, ok? Muito obrigado pela sua atenção e eu aguardo você na próxima aula.